que as energias curativas do corpo e da alma presentes aqui no salão estejam nos envolvendo. Que essas mesmas energias cheguem até os nossos familiares. Que o Mestre Jesus nos conduza na sua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Meus queridos, boa tarde. Vamos agradecer mais uma vez essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos nessa tarde de sexta-feira. Hoje a nossa querida palestrante Thelma Calazans, colaboradora da casa, amiga da casa, vai nos brindar com o tema A Doença e o Doente. Eu deixo vocês com o Thelma. Boa tarde. Que boa tarde fraquinho é esse? A gente tá... Ah, sim, melhorou. Oh, a gente vai falar sobre a doença e o doente, tá todo mundo assim... Boa tarde. Tô doente? Não, de jeito nenhum. Não podemos estar doentes, não é mesmo? Falar sobre esse tema é interessante porque remonta às questões internas, né? Você, antes de vir para uma palestra dessa, com a responsabilidade muito grande de envolver o público, a gente precisa refletir sobre as nossas questões, as doenças que eu já atraí na minha caminhada. Que doenças são essas? Como é que é lidar com toda essa situação? Eu assisti a palestra de Adenauer na semana passada e ele falou algo que eu concordo plenamente com ele, sobre a única doença que existe na alma, porque o corpo físico, ele perece mesmo, né? Nós estamos aqui com uma matéria que é perecível e que a gente precisa cuidar, precisa colocar combustível metabólico para que a gente tenha saúde. E a saúde, ela não é só a ausência da doença. É preciso que a gente tenha o entendimento de que nós temos uma conexão, que o corpo físico, ele foi feito para a manifestação do nosso espírito, do espírito. Nosso, a gente fala nesse instante, eu me sinto espírito, então o meu eu espírito. E é essa conexão que se perde, porque eu acredito, aí já é uma conclusão minha, que 99% do nosso tempo estamos exercendo muito mais a matéria do que a consciência de que somos energia, de que somos etéreo, de que somos espírito. Para o corpo é necessário que a gente tenha cuidados. É necessário que a gente dê esse combustível que alimenta e faz com que ele produza e reflita saudavelmente. E a gente precisa ter a preocupação de cuidar deste corpo físico. A gente não pode abandonar ele. E para isso é preciso que a gente quebre alguns preconceitos. Nós temos um conceito, e isso é muito aqui, os orientais não têm esse conceito, é diferente do nosso, de que a gente só deve buscar auxílio médico quando estamos doentes. A gente não vê a medicina como preventiva, a gente vê a medicina como curativa. E uma grande causa da aceleração de alguns processos é exatamente por essa cultura que a gente tem e uma certa ignorância. Porque se você imaginar, eu já ouvi pessoas me dizerem que tem medo de ir para médico. E a gente não pode ter medo. Porque se a gente imaginar que a medicina ela é preventiva e não curativa, a gente vai evitar ou se antecipar aos fatos. Porque se o nosso corpo é perecível,
Será que nós estamos cuidando dele como devemos? Ou mesmo que cuide, será que ainda assim a gente vai evitar que algumas coisas aconteçam neste corpo físico? Claro que não. Porque as consequências são N, são muitas as questões que envolvem o adoecimento do corpo físico. Mas é necessário, se faz necessário, que a gente tenha a consciência de que a medicina é preventiva, de que a gente vá, faça os nossos exames de rotina e que a gente tenha responsabilidade com o nosso corpo, com os cuidados que a gente deve ter para que ele se manifeste bem. Mas aí tem uma grande importância que não nos atentamos. Será que devemos só e precisamente se preocupar com a parte física? O que fazemos nós com a nossa energia? E aí na palestra, Adenauer falou algo que eu concordo e achei muito interessante, que ele diz o seguinte: o corpo físico tem muitas doenças, mas a alma, o espírito, tem uma única doença. Só uma. E eu fiquei curiosa para ouvir o que ele ia dizer. E ele falou algo que eu concordo. A doença da alma é a ignorância. E aí ele trouxe mais. Ele fala lá no Evangelho que Deus, lá Kardec fala que nós fomos criados simples e ignorantes. Ignorância pela falta de responsabilidade, de querer crescer, de querer ter conhecimento, de querer buscar, de sair da mesmice. E a simplicidade pela falta de habilidade, de buscar essa habilidade. E eu fico pensando, quanto de nós nos interrogamos com relação às crenças e esses valores que nós temos, que nos confrontam a todo instante e que duelam com a gente entre matéria e espírito. Como assim, Thelma? Vou trazer um exemplo para vocês. Quando temos uma crença muito forte, muito enraizada, é possível que seu coração pede para que você tome uma atitude, mas a sua crença e a sua preocupação com o estado de ser, com a sociedade que você vive, com o parente, com a mãe, com o pai, com o marido, lhe impede de que você faça essa caminhada, de que você faça essa trajetória, de que você tome essa decisão. E o que acontece com relação a isso? As formas pensamentos, o duelo que existe no mental. E quando a gente está falando de energia, quando a gente está falando de espírito, quando a gente está falando de ignorância, a ignorância que eu entendi e que eu entendo na minha vida é que a gente assuma a responsabilidade daquilo que de fato queremos, sem ter essa preocupação de ser e estar, para mover-se diante de uma sociedade que existe uma postura de certo e errado para nós. Como assim? Recentemente aconteceu uma situação comigo e as pessoas disseram assim para mim. Eu estava num relacionamento e com 6 meses que eu estava no relacionamento, eu resolvi morar com essa pessoa. E aí as pessoas me disseram: que maluquice, tá muito cedo. Como é que você toma uma atitude dessa? Por que você fez isso? Todas as pessoas, todas, foram unânimes em serem contrárias à minha atitude de vivenciar essa experiência que para mim estava saudável e estava me fazendo feliz. Veja, se eu deixasse naquele instante que essa sociedade do meu entorno, pessoas que convivem comigo, me influenciasse, o que poderia acontecer comigo? Minha mente ia viver um duelo. O querer e o não fazer porque existia uma cobrança, e essa raiz forte de que o certo é o que as pessoas dizem, ia me fazer recuar e viver essa incógnita dentro de mim. Isso ia me trazer um sofrimento. Essa energia que ia mover a minha vida era uma energia que ia me deixar apática, que ia me deixar triste, ia me deixar duelando todos os dias e me questionando e me perguntando. E aí você tem que lembrar que pensamento gera energia e gera emoção. E as emoções, ela mexe com o cardíaco. São vórtices que criamos em torno de nós.
E aí é que a gente precisa ter a consciência de que não basta só cuidar do aspecto físico. Sim, ele é importante, ele é necessário, não devemos desprezar. Mas esses duelos que fazemos com nós mesmos, se a gente não tem coragem de sair da mesmice e de ir lá e de enfrentar as suas questões de frente, de cara, assumir a responsabilidade daquilo que você quer na sua vida, esse duelo interno, que é um duelo em que a gente fica pregando um falso, que eu diria, uma falsa crença de que eu me conduzo como a sociedade quer e permite e acha que é correto, porque isso é falso na vida da gente. É preciso que a gente tenha determinação daquilo que a gente quer e fazer disso o controle dos nossos pensamentos e das nossas emoções. A gente não consegue imprimir a nossa permanência aqui e não consegue se estabelecer, se deixar pairar na sua cabeça as dúvidas do que você realmente quer ser e deseja experimentar. O medo do julgamento do outro, o medo do que as pessoas pensam sobre nós. Eu trabalho com massoterapia também. E aí eu estava aplicando massagem numa pessoa e todo momento que eu estava fazendo algumas manobras nessa região aqui, todo momento minha mão aquecia muito e puxava para o ouvido dela. Como ela é espírita também, eu me sentia à vontade, quando terminou a massagem, de fazer o comentário com ela do que eu percebia, minha mão puxando para o ouvido dela, e uma voz me dizia assim: ela escuta demais, ela escuta demais. Ela estava cheia de tensões no corpo, muitas tensões. E aí, quando terminou a massagem, eu disse: amiga, eu posso te falar o que eu senti quando eu estava te dando a massagem? Ela pode ter uma, sinta-se à vontade. Eu falei: olha, minha mão aquecia muito e trazia para o seu ouvido, e eu ficava aqui no seu ouvido, você sentiu que algumas vezes eu toquei em sua orelha e eu sentia minha mão puxar para o seu ouvido, e eu ouvi uma voz me dizendo que você escuta demais. Algo está chamando a sua atenção para que você perceba que escuta é essa. E aí ela se abriu comigo e começou a chorar. E ela me relatou várias situações em que ela absorve muito uma circunstância que acontece em família. Então vejam, a gente, às vezes até pela uma necessidade de querer ser aprovado, de querer ser aceito pela sociedade, pelos amigos, pelos familiares, por quem a gente compartilha a vida, faz com que a gente se conduza de forma avessa àquilo que na verdade queremos. Isso acarreta um sofrimento muito grande. Esse sofrimento, essa angústia, isso gera energia em torno de nós. E essa energia move a ação em torno de nossas células, do nosso cardíaco e dos demais chakras. Porque pense, imagine que somos matéria movida de energia. E essa energia são os pensamentos que geram as nossas emoções. E ao conduzir a nossa vida, é preciso que esse sair da ignorância, esse deixar de ser ignorante, é conduzir a sua própria vida se questionando, se perguntando, sendo responsável com você mesmo, parando de responsabilizar pessoas. A gente não pode responsabilizar pessoas pelo que acontece com a gente, porque nós somos capazes. Cadê o livre-arbítrio? Devemos exercer esse livre-arbítrio. Ele é importantíssimo na vida da gente. E esse livre-arbítrio é a possibilidade de você vencer essas angústias e essas barreiras. Eu quero agir dessa forma. Eu preciso agir assim, eu quero vivenciar isso. Essa experiência vai ser importante para mim. Ainda que não seja como a sociedade permite, quer e acha que deve ser. Porque eu tenho a necessidade de vivenciar isso e eu vou vivenciar isso. Isso é que é importante na vida do ser humano. Ele não entrar nesse confronto, ele ir realizar, ele fazer acontecer, sair desse marasmo de ter medo,
ter medo de enfrentar o que prega como certo e como errado. O que é certo, gente? O que é certo? Uma relação de 1 ano, de 2 anos, para depois você tomar uma decisão se deve caminhar junto ou não com uma pessoa? É isso que é certo? O que é errado? Você se relacionar com 2 meses, 3 meses e não querer caminhar junto? Você protela apenas, isso é sofrimento. Se o seu coração pede, deseja, seja em qualquer circunstância, nos relacionamentos, na vida profissional, jogue para fora e vá, haja. Não entre nesse confronto, assuma as suas responsabilidades. Eu percebi que esse sair da ignorância me fez ser a Thelma que eu sou hoje, muito determinada, e falo isso com muita tranquilidade, porque essa casa, quando eu comecei a frequentar, 11 anos faz agora que eu frequento essa casa, eu comecei pela ULI. Eu não sei se alguns de vocês aqui são estudantes, se não for, é o momento. Se já está vindo a essa casa, venham conhecer. Porque conhecer-se, conhecer o Espiritismo e conhecer-se, saber que você é espírito, se perceber espírito, começa a trazer você para assumir responsabilidades na sua vida. Começa a impulsionar você a questionar sua própria vida. E é isso que é deixar de ser ignorante. Deixar de ser ignorante não é no sentido figurado da pessoa que fala rispidamente, grosseiramente. Não é isso que é o ignorante. O ignorante é aquele que tem medo de sair do lugar. É aquele que cria limo achando que tem uma falsa estabilidade. Porque não existe isso. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui para vivenciar, para se relacionar, para se oportunizar. Essa casa me oportunizou vivenciar isso. Me oportunizou perceber as minhas questões internas. Quando eu sentava aqui, que ouvia determinadas palestras, principalmente de Adenauer, que ele é muito franco e muito duro quando ele diz as coisas, mas que são verdades. Dói a gente ter vontade de voar no pescoço, acho que ele está falando uma mentira. Eu não posso acreditar nisso. Eu sou assim, isso acontece comigo de jeito nenhum. Mas quando você amadurece, quando você começa a compreender, quando você começa a aprender e a apreender, porque aprender, todo mundo aprende, mas a apreensão é o exercício do que se aprendeu. A apreensão é colocar em prática, porque não adianta a gente ter um discurso de que somos espíritas. A gente precisa ter ações para. A gente precisa mover a nossa vida em função disso. E mover essa ação não é amanhã começar a dizer que é bonzinho. Não. Pelo contrário, é assumir, na verdade, as suas questões mais pequenas, que você não tem coragem de encarar. Então, sair da ignorância é assumir de verdade quem você é. E não é fácil, é difícil. O Dalai Lama tem um ditado que ele diz o seguinte: o divino nos diz: abraçai o teu inimigo, amai o seu inimigo como a vós mesmo. Mas eu abracei a mim mesmo. Porque nós somos os nossos inimigos. O primeiro inimigo do ser humano é ele mesmo. Porque são os confrontos que a gente tem com o querer ser, com o que a sociedade nos cobre, nos impõe, com as questões mais íntimas do aprendizado de nossa trilha, de nossas crenças, de que é certo, do que é errado, que faz com que nossa mente se duele o tempo inteiro. E quando a gente está se duelando, a gente nem se percebe, nem se dá conta do mal que a gente está fazendo para nós mesmos. Porque estamos deixando de ser capazes de assumir a responsabilidade de fazer aquilo que deseja, ainda que as pessoas não aprovem, porque ninguém precisa aprovar a nossa caminhada. A caminhada é nossa. A caminhada é nossa. E assuma que você errou.
uma das coisas que eu achei extremamente interessante nessa minha jornada de me conhecer como espírito é que eu comecei a analisar a mim mesmo. Esse é um grande crescimento, quando a gente começa a se analisar. E comecei a perceber que determinadas circunstâncias aconteciam, episódios que voltavam a acontecer. E eu ficava me perguntando, por que eu me deparo de novo com uma pessoa com esse mesmo tipo de comportamento? Isso é uma questão que estava em mim. Eu comecei a observar que eu era muito passional. Muito. Eu agia igual um trator. Quando algo me feria, algo me machucava, eu saía sem pensar, inconsequentemente, detonando. E percebi que isso era uma roda na minha vida. Que as circunstâncias sempre se voltavam para que eu tivesse esse comportamento. Sabe como que foi interessante? Eu reconhecer a passionalidade. Porque o que eu fiz? Eu criei uma habilidade. Eu não descartei isso, não. Eu não desconsidero porque que a gente vai dizer assim, quem é passional é capaz de fazer, de acontecer, porque é uma emoção muito forte e inconsequente, capaz até de matar. Mas o que eu fiz? Eu acolhi essa passionalidade. Eu sei que eu tenho e eu criei uma habilidade para com ela. Então, o que eu faço? Eu percebi que ser passional, eu não olhei o lado negativo da passionalidade que existia em mim, de sair fazendo feito um trator, porque eu fiz muitas coisas que eu não gostei de ter feito. Mas o que eu fiz? Eu comecei a perceber que a passionalidade me dava coragem. Então, eu comecei a trabalhar a minha passionalidade, e quando eu me percebia que eu ia ter essa atitude de passionalidade, eu trazia para o racional. Eu analisava friamente a situação, dizia assim, eu posso aplicar a minha passionalidade usando a minha coragem para fazer isso, mas vou fazer de forma responsável. Usando a meu favor. Isso é ser egoísta? Não. Isso é ser responsável consigo mesmo, é assumir as suas responsabilidades. Então, na vida, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades. Não há como. Para a gente sair do adoecimento, é preciso que a gente saia da monotonia e de que a gente tenha coragem de brigar com aquilo que nos cobram, mas que não é a nossa verdade, que não está no nosso interno. O que é que o meu interno, o que é que o meu espírito pede? O que eu quero fazer, o que eu desejo? Ter coragem para assumir isso, não responsabilizar pai, mãe, marido, filho pelo que a gente não fez. O adoecimento da sociedade hoje, as pessoas estão num nível muito grande de adoecimento das questões psíquicas. E se você for buscar e aprofundar, os medos, medo o tempo inteiro. Essa palavra medo é muito forte. Medo de quê? Medo do quê? Do que deves temer? Do quê? De você mesmo? De você não ter coragem? De você olhar para o espelho todos os dias e chorar pelo que você não fez? Ou de você olhar para o espelho e dizer, eu fiz, não deu certo, mas foi bom, eu aprendi. Medo da sociedade? Ela me condena? Ela fala de mim? Sim. Mas ela conduz a minha vida? Não. Eu tenho que conduzir a minha vida. Usem o livre-arbítrio. A melhor forma de sair da ignorância é começar a perceber esse espírito e estudar um pouco mais sobre isso. Deixar de ter medo. Enfrentar as tuas verdades. Qual é a minha verdade? O que eu desejo, o que é que meu espírito deseja. E terceiro, a fé. Preciso saber que você tem uma conexão muito forte, que nós não estamos aqui sozinhos. Existe alguém que está do nosso lado. Deus, esse Deus que a gente conversa, que é nosso amigo, que é forte, que é uma energia. Sinta-se unitivo. Abrace isso. Não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar a vida. Quando você faz essa conexão e quando você tem certeza
de que existe algo maior e mais forte, que o seu coração emana esse desejo, a sua energia traz até você aquilo que de fato está na sua alma. Mas quando a gente se encolhe no medo, a gente vive remoendo os nossos problemas, não vemos horizontes. Porque a gente não vê as possibilidades. Quem vive dentro do problema não enxerga as possibilidades. É preciso que você enxergue possibilidades na vida, porque tudo tem possibilidades. Tudo, tudo, exatamente tudo. E a morte é uma passagem. Você vai voltar, você vai experienciar de novo. E quem você é agora, você vai voltar sendo. Com esses mesmos medos, se você não enfrentar eles agora. Enfrentem os medos. Se olhem de frente, se acolham. Se percebam. E não tenha medo do que a sociedade diz. Não tenha medo do que as pessoas falam. Encare de frente. Seja verdadeiro. Diga o que você sente. Diga com amorosidade. Diga se danando, chutando o pau da barraca, como diz a gíria. Mas depois peça desculpa. Tenha essa capacidade de colocar o seu espírito em ação. Sem medo. Sem medo de se posicionar na vida. Porque quando a gente não se posiciona, a gente fica no mental querendo que as pessoas adivinhem o que está se passando com a gente. E ninguém tem bola de cristal. Ninguém tem bola de cristal. Então a gente precisa assumir o que deseja e o que quer. Fica mais fácil. Até para dar limite. Para dar limite às pessoas, para dar limite ao outro. Não deixe que ninguém invada a sua vida. Recentemente, uma amiga minha me passou uma mensagem dizendo assim: Thelminha, eu resolvi pedir demissão de uma empresa que eu trabalhava sem ter nada programado lá na frente. E não foi algo sem planejar, não, porque meu coração está dizendo, eu determinei que eu vou seguir minha carreira solo. Eu não quero estar presa mais numa empresa. E o meu coração está dizendo que eu vou conseguir isso, sem medo. E aí, uma amiga minha passou um zap para mim, dizendo que ela não dormiu a noite inteira, que ainda acordou o marido para conversar sobre mim, que ela estava super preocupada comigo. Você é maluca? Como é que larga uma estabilidade? Uma falsa estabilidade, né? Como é que larga uma estabilidade para se jogar assim na carreira solo, sem ter nada em... Aí eu disse para ela, acolhi, disse ela que estava achando muito bonita a preocupação dela, que eu estava sentindo ela como uma mãe, que a preocupação que ela estava tendo era como uma filha que ela tem, mas que ela deixasse isso para exercer com as filhas dela, não comigo, porque eu tinha escolhido. Quando a gente faz escolhas, a gente precisa ser responsável. E eu não estava preocupada com a minha situação. E não tinha por que ela se preocupar comigo. Perdeu o sono dela e ainda acordar o marido. Sabe o que aconteceu? Ela ficou sem falar comigo, está sem falar comigo. Isso é um problema dela, como diz Adenauer. Gosto dela, acolho ela, mas olhe como as pessoas são. Não existe isso. Como é que você vai deixar de falar com o outro que falou uma verdade com você? Eu não quero que ela se preocupe comigo. Porque eu administro a minha vida. Eu tomei a decisão. Eu fiz uma escolha. Eu não estou arrependida. E sei as dificuldades que eu vou passar. Mas não estou preocupada com isso, não. Porque eu acredito na minha garra. Eu acredito na minha força de vontade. Eu acredito nessa fé que eu tenho. Eu acredito na energia que eu emano. Eu vou atrair o que eu quero. Então a gente precisa ter essa certeza. E não pode ter medo, não. Arrisca, vai. Quando a gente tem medo, a gente cria limo, gente. Fica ali. Agora, devemos ser responsáveis. Não podemos fazer coisas e sair por aí como eu fazia antes. Eu estou falando que eu tomei essa atitude, mas eu planejei tomar essa atitude. Eu planejei tomar essa atitude. E sei que vou enfrentar algumas dificuldades, mas eu estou preparada para isso. Então a gente precisa assumir, ser o timoneiro do nosso barco, assumir as nossas responsabilidades para sair desse marasmo, dessa energia que a gente cria em torno de nós e que nos encolhe, que nos deixa assim, medrosos, sem sair do lugar, acarretando e pesando os nossos ombros. Já imaginou? A psicologia analítica em Jung diz que nós temos sombras. As sombras, a definição de sombra é um saco que a gente carrega nas costas
com um monte de coisa que a gente nega. E não são coisas ruins, não. Podem ser ruins e boas. Então, carrega teu saco aí, com força. E para de botar peso nos seus ombros e adoecer e se encolher na vida. A gente precisa assumir o bem e o mal da nossa vida. A gente precisa assumir as nossas necessidades. Ainda que para o outro, que para a sociedade, não seja o que representa ser o que uma sociedade cobra. Porque a gente não precisa isso. Então, muitas vezes, a gente se encolhe e a gente se apaga porque na vida a gente quer seguir conselho de pai, conselho de mãe. Eu vejo os adolescentes, os jovens, às vezes, uma dúvida tremenda sobre a decisão de sua profissão, porque sofre uma influência muito grande de pai e mãe que fica dizendo, tem que fazer isso porque dá mais dinheiro, porque ganha mais dinheiro. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Qualquer profissão é fadada à falência, é fadada ao insucesso, se você toma a decisão por seus pais e não por você. Qualquer profissão. E qualquer profissão é fadada ao sucesso, se isso vem do seu coração e se você tem garra. E tem força e sabe o que você quer. Então, qualquer coisa na vida que vem do coração, que vem do sentimento mais puro da nossa alma, do desejo, esse desejo emana uma energia que lhe move, lhe faz fazer aquilo acontecer de fato. Pode demorar, isso não é assim. Né? Eu estou pensando aqui hoje, não é piegas isso, né? Aquela coisa de eu vou ficar todos os dias pensando e isso vai acontecer. Não, é mover a ação para... É se mover, é se mover. Uma outra questão que eu acho muito interessante é que as pessoas, às vezes, elas se acomodam. Eu trabalho com essa área de RH e teve um período que eu trabalhei muito com recrutamento e seleção e a gente via jovens assim desistindo de determinadas vagas porque percebia que não era interessante para ele, porque aquilo era como se estivesse desclassificando tudo que ele fez, que ele construiu. E eu achava interessante porque eu dizia assim, olha só, como a construção da cabeça do ser humano é muito pequena. Se agarre a qualquer oportunidade que lhe é dada, porque dessa oportunidade surgem muitas outras. Quando você está em casa, pensando que você só quer algo pomposo, alguém que pegou aquela vaga, abriu um campo imenso e amanhã está sendo diretor. É preciso que a gente tenha esse olhar de possibilidades, do network, da amizade que você faz, das portas que se abrem. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Eu estava fazendo algo que não era o meu foco, mas que eu fiz porque naquele momento eu precisava fazer, e dali surgiram algo que me levou e me direcionou ao que eu queria, ao meu foco. E é assim, a vida é dessa forma. Então a gente precisa ter um olhar de oportunidades. Ver a vida como uma oportunidade. Tudo, exatamente tudo que acontece em nosso entorno são oportunidades. É preciso que você esteja atento. É preciso ter atenção. Isso está me oferecendo. O que é que isso está me oferecendo? O que isso quer me dizer? O que isso pode trazer para mim? Esses questionamentos nós precisamos fazer. Eles são extremamente importantes. É preciso que a gente faça um diálogo interno todos os dias. Se conhecer é algo fantástico. Porque quando você se conhece, você administra de fato a sua vida. Ela deixa de estar ao léu. E você para com os medos, porque você se sente capaz. Isso só é possível quando você faz, com sinceridade, suas próprias críticas. Quando você se enxerga como seu próprio inimigo. Porque muitas das coisas que não acontecem na vida da gente estão nas nossas travas de mão. A gente puxa o freio e nem percebe que está puxando. Está dando desculpa para tudo. Mas, na verdade, são os medos que estão aí internos, é a falta de desejo, é a falta de vontade. Eu me pego direto. Conversando com pessoas, como eu trabalho muito com essa área, eu me pego direto com pessoas e dizem, mas isso não pode, por isso, por aquilo. Sempre tem. São meras desculpas. Quando se quer, se move. Quando se quer, se faz. Quando se quer, tem ação para. É preciso ter atitudes na vida. Atitude é a garra, é o que faz você sair da inércia, sair da ignorância. Deixar de mesmice, de culpar o outro pelaquilo que acontece com você, porque a vida é sua. A vida é sua. Faça ela valer a pena. Não deixe passar aqui por acaso.
faça ela valer a pena. Porque você vai voltar. E volta com essas experiências, com essa maturidade. Isso é muito bom. Faça o que você tem vontade de fazer, agora seja responsável, ainda que seja algo que não, depois você entenda que não foi bom. Mas foi importante, porque você vivenciou aquilo que você queria. Nunca deixe para trás.